A classificação aqui da Série C, eu não vou nem olhar essa parte aqui. O Náutico precisa entrar na competição primeiro. O Náutico tem 2 pontos. Se o Náutico vence o Confiança, que está na 16ª colocação com 4 jogos, sendo 1 vitória e 3 derrotas, se o Náutico vence a equipe do Confiança, ele chegaria aos 5 pontos. Obviamente, todos os outros times jogam, então não dá pra gente colocar o Náutico como 11º, mas dá uma respirada em uma situação que é de extrema urgência, João. A gente está falando de mais um jogo em casa, seria o 3º jogo em casa, onde o Náutico precisa, evidentemente, vencer a maior parte deles para poder garantir essa classificação. E já está numa condição onde vai precisar buscar ponto fora. Então, assim, é quase que um jogo desesperador na 5ª rodada, né? Ou já, né? E quis o destino que fosse contra o Confiança. Mesma coisa do ano passado, né? Ano passado a gente teve ali os 15 piores minutos, talvez, como torcedor do Náutico, na imaginação ali de cair para a Série D. Esse ano, o jogo contra o Confiança se torna, mais uma vez, um jogo decisivo. Infelizmente, contra a zona de rebaixamento de novo, velho. Assim, o Náutico, eu preciso ser honesto, assim, não dá para pensar em acesso sendo 18º. Assim, tem uma maré aí muito grande para percorrer, tem que juntar pelo menos aí 2 vitórias nos próximos 2 jogos para a gente começar a sonhar novamente. Por enquanto, ganhar para sair da zona de rebaixamento, para estrear no campeonato. Assim, o Náutico não estreou, o Náutico tem 2 pontos aí, assim, de 2 empates muito, muito alheios. O Náutico perdeu para o Itabaiana, fora de casa, assim, de virada, numa partida horrível. O Náutico foi dominado praticamente ali pelo Brusque. Assim, talvez o único jogo que o Náutico tenha feito bom, razoavelmente, ali tenha sido o jogo do Botafogo da Paraíba. Então, assim, a gente precisa estrear, precisa ganhar aí para começar a poder sonhar, poder falar a palavra acesso. Hoje não dá, não. E aí, Atos? O que você quer saber, meu filho? Eu quero que você nos dê um alento ou afunde o pé no desespero. Olha, eu não vou dar alento para ninguém e, infelizmente, o Náutico se colocou na situação de reviver o Náutico de Confiança no ano passado, que foi um jogo que eu fiquei doente, pô. Eu fiquei doente naquele jogo. Vi relatos de pessoas também que, enfim, se sentiram mal. Eu fiquei doente por uns bons meses, viu? Eu não fiz o jogo daquele jogo, Watts, porque eu cheguei em casa com a cabeça explodindo, assim, doendo muito. Então, veja, ano passado aconteceu isso, esse ano pode acontecer. Relatos das pessoas, dos torcedores, chegar ao ponto de ficar doentes, pô. E, meu irmão, a turma não se liga que tem muita coisa de errado acontecendo para poder um clube de futebol estar promovendo isso, ou acha que é natural? Isso não é o natural do futebol, de você pega um jogo, o que acontece, futebol, aí ganha outro. Não, velho. O Náutico tá abaixo da linha de qualquer coisa que faça sentido. Então, velho, é por isso que eu digo, pô, como é que o departamento de futebol pode estar intacto, pô? É o mesmo departamento que tá aí há 9 meses, pô. Não sei, velho. Assim, não é saudável, pelo contrário, né? É algo que vai matando a gente aos poucos. Infelizmente, as pessoas não conseguem se indignar mais. Eu estou completamente indignado com a situação do Náutico. Completamente indignado. Mas tem gente que não está. É por isso que defende a permanência do departamento de futebol como está, tudo quietinho, porque o que vale é o resultado final. Não é assim não, gente. Quando dá todas as demonstrações que deu errado, você faz mudanças, pô. Você tenta alguma coisa. Enfim. Se o Náutico não vence esse jogo, ele vai ter na partida seguinte o Ipiranga fora de casa, lá em Erechim, e depois a Ponte Preta nos aflitos. O Ipiranga está em 8º, tem 2 vitórias e 2 derrotas. A Ponte Preta é vice-líder, gente, com 3 vitórias e um empate, não perdeu na competição. É uma situação
que nos coloca num cenário bem de dificuldade. É um jogo muito, muito, muito perigoso. O Náutico pegou times que tá, na maioria, não são os melhores times, tá? Meu irmão, o Itabaiana, que tá ali com 3 pontos, só tem Na 3 verdade, pontos. eu acho que o Itabaiana... Desculpa, Atos, te interromper. Eu acho que o Itabaiana era o time para o Náutico ter vencido de todo jeito, que não tá ganhando para ninguém. Agora, Botafogo, CSA e Brusque... O CSA... como é que eu posso dizer? Mais mediano, mas o Botafogo e o Brusque são equipes chatas. Mas eu consigo citar 6 times melhores, velho. Tem 6 times jogando mais bola. Meu irmão, só de olhar pro Itabaiana... Existe uma chance do Itabaiana terminar esse campeonato com esses 3 pontos, viu? Existe uma chance. Existe um mundo onde acaba as 19 rodadas e o Itabaiana fica com 3 pontos. E o Náutico lá, precisando de 1 ponto. Com 2. O Náutico com Meu irmão, 2. tem que começar. Você vê o Guarani aí. O Guarani tá na frente da gente, né? Ganhou um jogo também, pô. Fez 3 pontos, não precisa largar. O Guarani ganhou um jogo e largou. Largou primeiro que a gente. Precisa de vitória e é foda que é um jogo difícil. Assim, todo jogo pro Náutico, você vai perdendo confiança. O nome do time é esse, né? Mas você vai perdendo a confiança e parece que cada vez vai ficando mais distante a vitória. Eu não acho que tenha uma pessoa que esteja 100% confiante no Náutico pro jogo, porque é o natural, você vai perdendo. Quem diria, João, que a gente ia estar disputando a Série C e sem estar, eu estou tentando buscar um sinônimo de confiança e confiante, porque agora só não dá não, é foda. Bora, Chapa, ajuda aí. Pega o chat GPT e pega sinônimos de confiança. Não, faz isso não. Eu preciso de ajuda para poder continuar o meu raciocínio. Só vem confiança na minha cabeça agora. Mas é inacreditável como... Oi, chat GPT, tudo bem? Você pode me falar, por favor, sinônimos de confiança para Atos Rio, do Timbucast? Obrigado. Posso ler mensagens por enquanto? Já estamos dependentes da máquina. Estamos esperando aqui a resposta do chat GPT. Renato, não respeita o chat GPT. Impressionante. Tu vai ver no futuro, viu? Vai, fica brincando. Não, eu adoro inteligência artificial. Ele falou fé, crença, esperança, segurança, convicção, credibilidade. Com tom mais emocional, se for entrega, apoio incondicional, fé cega, apego e lealdade emocional. No estilo Timbucast, ele mandou aqui, ó. Em homenagem ao... disse. Fé rubro-negra, ele falou. Em homenagem ao Papa que foi eleito, já não aguenta mais ser eleito hoje, eu vou usar crença. O torcedor do Náutico, ele não tem crença que o Náutico vai vencer o Confiança jogando em casa, disputando a Série C. Pô. Isso por si só. Agora eu vou dar um argumento para a saída de Granja, um argumento não palpável, um argumento abstrato. Se o torcedor não tem crença que vai vencer o Confiança em casa jogando a Série C, já é motivo para você botar o seu chefe de futebol para fora. Já é motivo. Isso é uma análise perfeita. Isso é uma análise perfeita. Como demiti-lo? Aí você chega assim, você tem confiança que vai ganhar do Confiança em casa? Não, então já pode tirar. É o teste de Alan Turing aí. Uma pergunta só é suficiente. Vamos voltar, pessoal, a falar do jogo, né? Porque é o momento da gente trazer a parte da escalação. Vocês acham que foge disso? Acho que Caio Vitor não joga, não. E aí, João? Eu tenho dúvida ali também. Caio Vitor, a minha dúvida é, será que ele já vai bancar Patrick Alan? Ou ele tira Caio Vitor e coloca um ponta ali sem fazer essa alteração, né? Porque, assim, Hélio tem alguns jogos que reclama dos homens de criação. Homens de criação. É Patrick Alan. Ele tá falando ali de Patrick Alan, praticamente. Então, talvez possa ter uma surpresa já em relação a isso. Quem seria, então, no lugar de Caio Vitor? Acho que Marquinhos. Tá aí.
Marquinhos, então. A gente teria, então, Muriel no gol, Marcos Ítalo ou Arnaldo? Marcos Ítalo. Não, Marcos Ítalo. Olha, Marcos Ítalo. eu tô com palpite em Marquinhos, mas eu não ficaria extremamente surpreso se ele entrasse com Talicinho, não. Agora, pode ser que ele deixe Talicinho no segundo tempo, né? Faria sentido também. Agora tem um detalhe, viu? Ele, quando acionou o Marquinhos, ele disse na entrevista coletiva que era, inclusive, uma função que ele nem... Não era função muito a dele, né? Essa de Marquinhos. Só que, pelo que a gente tá observando, é a função dele. Não, mas é porque Marquinhos não entrou aberto, não. Aberto já estava Talicinho. Ele colocou Marquinhos pelo meio. Ele joga pelo meio. Ali que não era a função. Mas aí, jogando aberto, o Marquinhos já jogou. Perfeito. Então é isso. Era mais o posicionamento ali. Então vamos lá. Muriel no gol. Marcos Ítalo na direita. João Mastro e Carlinhos na zaga. Luiz Paulo de volta na lateral esquerda, evidentemente. Aí você tem Auremir, Marco Bigode e Patrick Alain, ou seria Caio Vitor? E aí? Eu tenho essa dúvida do que ele vai fazer. Assim, Patrick Alain não vem rendendo. Nesse jogo, no último jogo, foi muito mal. Assim, ele não foi substituído porque Paulo Sérgio foi expulso. Porque eu acho que se Hélio tem a possibilidade, eu acho que Hélio teria tirado o Patrick Alain do jogo. Então, eu não vejo como uma surpresa muito grande se Caio Vitor aparecesse aí no lugar de Patrick Alain, não. Uma possibilidade considerável, né? E temos na frente Kelvin, Marquinhos e Bruno Mezenga. Bruno Mezenga certamente vai ser titular. Acredito que ele não vai querer mudar a estrutura tática dele por conta da ausência de Paulo Sérgio, né? E queira Deus que Bruno Mezenga tenha o mesmo aproveitamento que ele teve na partida contra o Confiança no ano passado, porque isso vai ser positivo, né, João? Mezenga, assim, foi partida de manual dele, assim. O primeiro gol que ele faz de cabeça, de costas pro gol, quase ali perto de ser fora da área. Assim, é um golaço. Mostrou ali que ele começa a ganhar confiança da torcida, né? Falando confiança novamente. É muito difícil. Mas ali que ele começa a virar o Bruno Mezenga, que foi na Série C, importante para a Série C do ano passado. Só que esse ano, meu amigo, assim, não mostrou nem um décimo do que jogou ano passado. Então, essa é uma ótima oportunidade aí para ele voltar a jogar futebol. Tu tem informação do Confiança, João? Vai dizendo aí enquanto eu vou contando aqui, Atos também. Tenho, assim, eu vi alguns jogos já do Confiança nessa Série C, vi o passado também. O Confiança, até agora, para aquelas pessoas que gostam mais de um futebol que tem a bola, que joga futebol, acha que o Confiança perdeu jogos de forma injusta. Tem muita gente que viu o jogo do Confiança, o Botafogo da Paraíba, que foi 3-0 para o Botafogo, e diz que é um resultado injusto porque o Confiança teve mais posse de bola, teve mais chances de gol, mais chute do que o Botafogo, que foi mais pragmático ali e ganhou o jogo. Então, o Confiança tem esse estilo de equipe. Antes da troca do treinador, eles jogavam assim bem abertos. Eles tinham um meia jogando ali como um segundo volante e acabava deixando muito espaço para os adversários. Agora deu uma mudada. Esse meia, no jogo passado, ele jogou mais como um ponta. E aí o Confiança colocou Dionísio, que jogou no Vitória, subiu com Vitória, estava até na Série A, veio para o Confiança agora como volante. E uma coisa interessante que eles fizeram nesse último jogo contra o Maringá é que eles colocaram 2 atacantes de velocidade, não jogaram abrindo mão da referência, abriram mão do 9 e colocaram esses 2 jogadores colados no zagueiro do Maringá. Assim, literalmente colados. Eles defendiam com 8, tinha uma marcação praticamente individual ali nesses caras, e eu fiquei imaginando que isso pode trazer um problema muito grande para o Náutico, porque se eles repetirem isso e marcarem individualmente ali de perto nossos 2 zagueiros, a gente tem uma saída de bola ainda muito frágil, né? A gente tem problemas com isso. No jogo contra o Brusque a gente teve problema, a gente não é muito sólido nessa saída de jogo. E a gente ter 2 jogadores de velocidade fazendo essa pressão nos nossos zagueiros, assim, eu vi isso com bastante preocupação, porque a gente precisa
melhorar um pouco a forma que o Náutico joga, a forma que o Náutico sai para o jogo, e ter 2 jogadores de velocidade para impedir isso, vai trazer, eu acho que vai trazer assim, uma dificuldade grande para o Náutico. Mas, por outro lado, a gente vai enfrentar um time que é frágil defensivamente. É um time que leva muitos gols, que não tem assim, a defesa de longe é o ponto mais fraco, assim, eles deixam muito espaço, jogam e deixam jogar. O Náutico precisa se impor, vai precisar ganhar ali nos duelos físicos. É outra coisa boa, o Confiança não é um time muito físico, então vai igualar com o Náutico, que também não é, então tem chance aí do Náutico se dar um pouco melhor do que foi no jogo contra o Brusque. Mas é isso. Vai ser um jogo franco. O Confiança não vai vir se defender, o Confiança vem para jogar bola, e essa é a oportunidade que a gente tem. Tentar neutralizar ali os ataques rápidos, que é assim, bem bom os ataques de Confiança. É um time que ataca muito bem e defende muito mal. Então, tem essa dualidade aí, e aí a gente vai precisar lidar bem com isso, tentar não levar muitos gols e aproveitar as falhas que eles vão certamente ter. Ô, Renato, só falando rapidinho. Felipe, só para ler as últimas aqui, o Felipe mandou então, não aguento mais sofrer pelo Náutico. Teve esse aqui, que o rapaz, consigo lembrar agora, eu encontrei a mensagem dele. A gente não tinha pego essa, não. Ele botou assim: Wilson Cabuz mandou 10. Não sou Cabuz, mas coloquei o nome dele para ver se ganha Timbuzone. Boa noite. E o Jonas mandou aqui: a primeira vitória vem com gol de Talicinho. Fala aí, Atos. Não, teve essa aqui também, do Regis Silva, falou: vai ser minha camisa. Perfeito. Diga aí. Não, só falar rapidinho sobre o Confiança. Eu vi o jogo do Confiança e eu tinha visto parte do jogo do Confiança contra o Botafogo, tá? E também vi do Confiança contra o Maringá. Na verdade, foram jogos muito parecidos. Dá pra gente dizer que o Confiança tem um modelo de jogo muito definido. E, para resumir, o modelo de jogo do Confiança é tiroteio, meu amigo. Os caras não abrem para ninguém. Os caras atacam. Tem um ataque muito rápido. Não estão nem aí, ficam o tempo todo dispostos a contra-atacar com velocidade do adversário, mesmo que isso cause exposição. Então, eu acho que diferente do primeiro tempo contra o Brusque, a gente viu um jogo de muita força física, de um Brusque que fez uma marcação muito forte em cima do Náutico. A tendência, a não ser que mude, né, mas eu não apostaria nisso, é de a gente ver um Confiança fazendo um jogo franco com o Náutico, dando muito espaço para o Náutico jogar, mas também sendo muito perigoso quando tiver oportunidade. Então, eu prevejo um jogo muito franco, tá? E a gente vai ver Giovani. E tendência de sair muitos gols. Por isso que eu chutei o 3-2 ali, Ati. Justamente por isso. E aí a gente vai ver o que é um jogador jogando na sua posição. Giovani, que aqui não jogava nada, está fazendo partidas bem honestas no Confiança. Por quê? Porque joga como meia-direita, que é onde ele sempre jogou. Então, assim, o jogador precisa ser bem utilizado também.